Hoje temos um convidado especial. Jesus. Se Deus quiser, sempre, né? Eu gosto de pensar que Jesus está sempre aqui. Ainda bem. Né? Mas além, né? José Barbosa Júnior. Ele sabe o currículo dele melhor que eu. E na verdade não importa muito. Ele vai falar, e se Deus quiser, Deus vai falar através dele. E que Deus te use. E amém. Amém. Eu agradeço o convite. O Vitor entrou em contato comigo. Eu já acompanho a Capital já há algum tempo, pelo menos na internet. É engraçado que eu acompanho mais a Capital por um amigo meu de Curitiba, que é o Cristiano. É o Cantaço. E aí a gente está sempre trocando ideia, já estive lá com ele, até participei de um crente de quinta lá em Curitiba. E é muito legal estar aqui. Eu tive uma vez ali no hotel Windsor. Isso, estive lá. E aí foi legal, porque eu acho legal essas propostas de uma coisa mais dinâmica, uma coisa menos pesada. A igreja é um negócio que depois de um tempo, ou você se acostuma muito com aquela coisa do peso, ou você enjoa do peso. É aquela coisa pesada, carregada que muitas vezes tem. E aí é bom demais estar aqui com vocês. Acho assim que do currículo, o que eu mais gostei foi o que vocês colocaram na página mesmo, que é o plenamente imperfeito, alguma coisa assim, né? Definitivamente imperfeito. Acho que isso aí é o que basta. E é muito bom então estar com vocês. Quem quiser depois adicionar no Face, eu sempre aviso quando eu vou falar com o e-mail, eu falo assim, cuidado. Não sei se você vai querer me adicionar no Face, porque pode se arrepender profundamente. Fala de algumas coisas que eu coloco lá. Você faz aquele que curte ou compartilha? Não. Isso não. Aliás, quem faz isso é um pouquinho, geralmente. Então tudo bem. Então tudo bem. Molejão é importante. Molejão, aliás, fala do molejão, cara. Tem um amigo meu que é do molejão. Estudou teologia comigo. Tem um teólogo no molejão? Tem um teólogo no molejão. Tô bem falando agora. O Palmirzinho do molejão Mas ele aqui. É o Andrezão. O louvor já pensou. Estudou teologia comigo lá no Rio. Então isso aí, tá vendo? Sempre tem uma surpresa que a gente fica sabendo sobre o molejão. Então vamos lá, eu queria compartilhar com vocês algo que é engraçado, como alguns textos eles chegam a gente de uma forma que a gente nem pensa. Desde que o Vitor me chamou para falar aqui, para compartilhar com vocês do Evangelho, a gente fica logo, quando a gente recebe um convite, por que eu vou falar, né? O que eu vou pregar, o que eu vou... E aí vai para um texto, vai para outro, né? E aí de umas 2 semanas para cá, algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes, em algum ponto, ou num debate que eu estava assistindo, ou num tweet que eu estava lendo, um texto saltou. E aí sabe quando eu começo a falar, esse texto de novo? E aí você lê o tweet e fala, gostei disso aqui, o texto é esse aqui. Aí você vai, tá. Aí você vai assistir um cara falar, o cara, então, porque lá no texto tal, de novo. Aí, então esse texto é o texto de Lucas 4. Eu queria que aqueles que trouxeram aí Bíblia no celular, fiquem à vontade para abrir em Lucas 4. Eu vou ler numa versão que é a mensagem, é um pouco diferente, é uma versão mais dinâmica. Pós-moderno. E aí, pós-moderno. Não, nem liberal. Essa aqui não. Essa aqui é bem tradicional até. Mas ela é uma versão mais, assim, atualizada no linguajar. E eu quero ler desde o primeiro versículo até mais ou menos o versículo 20, 21, até o 21. Eu sei que é uma leitura um pouco longa, mas é um texto bem legal, que é um texto bem conhecido, que fala tanto da tentação de Jesus quanto de um episódio de Jesus na sinagoga. Então diz assim: cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sozinho e passou por uma prova.
Ele foi testado pelo diabo. Não comeu nada todo esse tempo e por fim teve muita fome. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. E citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais do que pão para viver de verdade. Para a segunda prova, o diabo o transportou até o pico de uma imensa montanha e, tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance. Então fez a proposta: tudo isso é meu. Eu mando em tudo aqui e posso entregar esses reinos com o seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore, e é tudo, e se tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta e mais uma vez recorreu ao Deuteronômio. Adore somente ao Senhor, seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. E para a terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou: já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não se machucará, não machucará nem um dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. E foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando uma outra oportunidade. Jesus então voltou para Galiléia, cheio do poder do Espírito, e a notícia do seu regresso correu a região. E ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado, e quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos e para anunciar: esse é o ano em que Deus vai agir. Fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a Tua palavra e que ela nos fale nessa noite, que ela de alguma forma nos desafie a sermos melhores na nossa vida e a parecermos contigo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Interessante nesse texto, porque é um texto, primeiro, bem conhecido, é o episódio da tentação de Jesus. O segundo, quando Jesus vai a uma sinagoga. E tem algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui. Talvez eu fale coisas, a princípio, que não tenham nada a ver uma com a outra, mas que elas sobressaem nesses textos. A primeira é ver Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. E é engraçado esse debate, porque é um debate que se dá todo biblicamente. Por isso que eu costumo dizer, cara, quando o cara começa a citar muito a Bíblia, para mim isso não significa nada. Não significa nada, porque o diabo tenta Jesus citando a Bíblia. Então essa coisa de... porque eu tenho um texto aqui, o cara saca um texto daqui, o outro saca um texto de lá, e aí fica essa coisa toda, não leva muita coisa, porque o segredo vai estar exatamente na passagem que vem depois, nesse segundo episódio que a gente leu. Aqui Jesus está no deserto, está com fome, e aí você tem 3 tentações que eu acho que são tentações básicas que a gente passa na vida o tempo todo. É a tentação do prazer, é a tentação do poder e é a tentação da religião. Você tem a tentação do prazer, você está com fome, cara. Quer coisa que dá mais prazer do que comer um bom prato de comida quando você está com fome. E aí o diabo fala, cara, você está com fome. Olha o que fala piedosa, você está com fome. Você tem poder de transformar pedra em pão. Transforma, cara, mata a tua fome. Tenha prazer. E a palavra de Jesus, a resposta de Jesus, ele cita também a Bíblia, que aí a Bíblia conta a Bíblia, é uma coisa interessante aí. Ele vai falando, não, cara, não é assim. Nem só de pão viverá o homem. Não é só isso que dá prazer na vida.
Não é só isso, tem outra coisa, tem algumas coisas que são maiores do que isso. Então é a tentação do prazer, depois vem a tentação do poder. Olha, você está vendo isso tudo aí? E é uma tentação muito sutil, porque é um negócio assim, só entre Jesus e o diabo ali, na narrativa, e ele fala assim, ó, tá vendo isso tudo aí? Cara, você não precisa de cruz, você não precisa passar por nada disso. Mas você não quer poder? Poder eu te dou agora. Vou fazer uma coisa só para nós dois aqui, ajoelha aqui rapidinho, dá uma adoradinha básica, depois você volta e tá resolvido, cara, já resolveu o problema. E a resposta de Jesus ainda é, senão não é assim, cara, você não vai tentar, você não tenta. Assim, não é por aí. E depois ele cita como o poder da religião. É engraçado que ele cita, olha onde ele leva Jesus para ser tentado, né? Em Jerusalém, ele leva na cidade santa, leva no local santo, que é o templo, e leva no pináculo do templo, leva no local mais alto do lugar mais santo. E aí ele fala, cara, dá um espetáculo aqui. É a transformação da fé em espetáculo, né? A grande tentação de hoje, que a gente vê. Engraçado que não tem nada a ver com os dias de hoje, essas tentações, né? Nem prazer, nem poder, e nem a tentação de transformar a fé em espetáculo. Cara, você pula daqui, você dá um show, meu amigo. Você imagina só a coisa acontecendo. Jesus pula, o anjo chega, pega, cara. A partir dali não tem dificuldade. Você faz o que você quiser. Né? Então, e a tentação passa por essa, e de citar o texto ainda. Ele ainda cita Salmo 91. É engraçado que o pessoal deixa a Bíblia aberta em Salmo 91 para expulsar o diabo de casa, né? Eu não sei quantos já viram, mas minha avó fazia isso, né? Deixava a Bíblia aberta no Salmo 91, que era para abençoar o lugar. Eu falei, de tantos os crentes deixarem a Bíblia aberta no Salmo 91, o diabo decorou. Só pode, né? Decorou e citou no dia lá, ó, tá aqui, cara, já decorei. O pessoal deixa aberto aí para ficar me espantando. E Jesus combate com a própria palavra. Então, a gente fica pensando, mas, poxa, o que isso tem a nos ensinar? Muita coisa nessas questões da tentação, mas eu quero passar para o texto diante, que é esse texto, esse espaço de tempo, quando Jesus chega na sinagoga e lê o livro do profeta Isaías, foi esse texto que ficou para mim saltando durante essas 2 semanas. Eu só queria dar essa introdução da tentação para a gente chegar aqui e entender o porquê daquilo ali. Porque o que acontece? Jesus vai na sinagoga. E aqui já é um pequeno relance que eu gostaria de falar. Hoje em dia a gente tem muito melindre de falar de religião. Né? Eu não tenho religião. Não, esse negócio de religião é uma coisa assim. Cara, Jesus tinha a sua. Jesus guardava o sábado e ia na sinagoga no sábado. Então o problema não está em ter religião, o problema está quando a religião se torna maior do que as pessoas que compõem o negócio. Então isso aqui é só uma pitadinha assim, porque a gente fica numa paranoia de querer dizer, essa coisa meio descolada, né? Eu não tenho religião. Religião é uma coisa do diabo. A religião é um negócio legal, faz parte da humanidade. Faz parte da cultura da humanidade. Jesus tinha dele. Jesus, em momento nenhum, fala contra aquilo e vai na sinagoga. Ele era um rabi. Ele ensinava na sinagoga. Então, muita calma nessa hora, antes de começar com essa coisa toda. O problema é quando a religião se torna maior do que as pessoas. O problema é quando a religião se torna opressora. O problema é quando a religião se torna a coisa que a gente tem que manter. Então, você tem que manter mais a religião, aí a gente chama de religiosidade. Isso é condenado o tempo todo na Bíblia, o tempo inteiro. Mas o legal é que Jesus chega lá na sinagoga e ele então pega um livro para ler, ele pega o rolo do livro do profeta Isaías e ele começa a ler. E é aqui que a coisa começa a ficar diferente. Não sei se vocês já perceberam na leitura bíblica, essa é a única vez no texto bíblico que Jesus aparece lendo a Bíblia. Ele cita algumas vezes na Escritura que isso aconteceu para se cumprir a Escritura assim, mas esse é o único momento em que Jesus aparece lendo a Bíblia. O único momento em que ele pega publicamente e lê as Escrituras. E ele lê o profeta Isaías. O texto de Isaías, lá em Isaías 64, para quem quiser depois conferir. E ele começa então a ler aqui.
E aí ele começa numa leitura que eu acho fascinante, porque esse texto de Isaías é muito legal. Ele vai falar o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me escolheu, aqui está escolheu, na maioria das traduções está, ele me ungiu. Ele me ungiu para pregar a mensagem de boas novas aos pobres. Ele enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e os indefesos, e para anunciar: esse é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E é legal, porque geralmente o cara lia e explicava. Nem a gente faz hoje nas igrejas. Agora imagina se eu leio o texto aqui e senta, aí fica aqui em silêncio, né? É uma coisa assim, não vai falar nada, ele é o mestre, ele é o rabi, ele tem que ensinar alguma coisa. E aí aquele silêncio, e acho que começa a ter aquele burburinho, né? Ei, não vai falar nada, de repente ele levanta e fala assim: olha, essa escritura se cumpriu hoje, diante dos olhos de vocês. E os judeus entenderam o que ele estava falando. Os judeus entenderam o que ele estava falando. Então é aqui que está o cerne, é aqui que está a diferença da leitura que Jesus faz para a leitura que o diabo faz na tentação. E a leitura que a gente deve fazer. Quando Jesus lê a Bíblia, ele não lê para ensinar. Quando Jesus lê a Bíblia, ele lê para encarnar. Essa é a grande questão que está em jogo nesse texto. Quando eu leio a Bíblia, a minha leitura da Bíblia tem que ser uma leitura encarnacional. Eu tenho que ler a Bíblia para que ela se transforme em vida em mim. Eu tenho que ler a Bíblia para que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou lendo, faça sentido na minha vida. Que aquilo se transforme em gesto, que aquilo se transforme em atitude. Qualquer leitura fora disso é a leitura do diabo. É a leitura para tentar. É a leitura para mostrar que eu tenho conhecimento. É a leitura para dizer: eu sei o Salmo 91, eu sei o Deuteronômio, eu sei isso aqui, eu sei aquilo ali. E não adianta nada. Essa grande crise que a gente vive hoje, dessas diversas leituras, eu fico assim: isso só acaba no dia que a gente começar a ler a Bíblia para encarnar a Bíblia. Para que ela se faça vida em nós, para que ela tenha sentido. Para que as pessoas percebam assim: cara, esse cara tem alguma coisa de diferente. E qual é a leitura que Jesus faz e que ele vive para encarnar e que deve ser a nossa também? É uma leitura sempre na direção do outro, na direção do próximo, na direção daquele que está necessitado, né? Na direção do que está preso, na direção do que está mal. Essa leitura que ele faz, olha, a gente vive um momento na igreja, pelo menos vou falar da igreja brasileira, de busca pela unção. Né? E para que o pessoal quer ser ungido? Eu quero ser ungido para ser ungido. Para chegar aqui e dizer: eu tenho unção. E no texto, quando Jesus encarna na leitura, a unção nunca é para si. A unção é sempre para o outro. Ele me ungiu para. Nenhuma unção ela é unção em si mesma. Se ela só tem para você. Não, ele me ungiu e eu fico em casa ungido, quietinho, mas eu estou cheio da unção, cheio do óleo, cheio do azeite. E não toque no ungido. Né? Não toque, e aí daquele que tocar no ungido. Então essas coisas que vão deixando a gente numa leitura muito equivocada às vezes do texto. A gente lê a coisa para a gente. Mas não, a leitura da Bíblia, de toda ela, de tudo que a gente encarna no Evangelho, deve ser exatamente para isso. A grande mensagem do Evangelho, já logo quando começa o Evangelho de João, é: olha, cara, o Verbo se fez carne. Essa é a grande revelação de Deus. Tá? Tudo que está escrito se transformou em carne, teve jeito, teve gesto, teve cheiro. Deus tinha sotaque, Deus tinha voz, Deus tinha cheiro. Não devia ser muito bom, porque um montão de homens andando juntos no deserto, lá para cima e para baixo. Mas tinha cheiro, pegava, abraçava. É muito interessante você perceber os relacionamentos de Jesus e sempre nos encontros de Jesus há toques, há coisas desse tipo. Dificilmente fica aquela coisa vou orar por você.
né? Esse vou orar por você muitas vezes é a nossa maior fuga quando a gente não quer encarnar o Evangelho, quando a gente não quer viver o Evangelho. O cara está precisando de ajuda e a gente fala o quê? Vai lá, vou orar por você. Jesus geralmente assim, se você ler os textos, começa a ler os encontros que Jesus tem, é sempre assim, olha, Jesus compadecendo-se, tocou. E Jesus compadecendo-se, segurou pela mão. Jesus toca o leproso. Jesus abraça aqueles que ninguém queria abraçar. Jesus... Então a coisa encarna, a coisa tem sentido, a coisa faz sentido porque ela é encarnacional. E evangelho que não é encarnacional, para mim, não é evangelho. Então a gente pode ficar anos aqui na capital Augusta se reunindo, lendo a Bíblia. Se isso não se transformar numa coisa que a gente possa virar para qualquer um e dizer assim, essas palavras estão se cumprindo em mim, isso não é evangelho. Se eu não posso dizer para ninguém perto de mim, olha, essa leitura que eu acabei de fazer, você viu o que eu li? Tá, então olha para mim porque eu sou a encarnação disso. Olha para mim porque isso aí que eu acabei de ler, eu vivo. Isso aí que eu acabei de ler é aquilo que eu busco fazer. A minha fé não é de palavras, a minha fé não é só de ficar falando, de ficar dando mensagem para todo mundo, é de abraçar, é de acolher, é de estar junto de gente com que muita gente não quer estar. Sabe, a gente tem que romper com essa coisa desse evangelho de orar por você. Não estou falando que orar pelas pessoas é errado, não é isso, mas que esse vou orar por você muitas vezes é a nossa grande desculpa de não querer encarnar a coisa. É a gente olhar para a situação de São Paulo, nem ontem a gente estava lá conversando, né, o Silas, Liliano, a Carol, a gente estava ontem, depois de uma discussão lá sobre gênero, feminismo, Bíblia, essa coisa toda, depois a gente foi para um barzinho para bater um papo e começou a falar sobre a situação de rua, a situação da Cracolândia, dessa coisa toda que a gente vê aqui em São Paulo. E como é que a gente resolve isso? Vou para a igreja e amarro os demônios da droga em São Paulo. Vou fazer uma grande corrente de oração para amarrar todos os demônios da cidade de São Paulo. Haja corrente. E eu não sei que corrente fraca é essa, porque semana que vem tem que fazer outra. E outra, e outra, e outra. Mas eu quero ver quem vai lá na Cracolândia. Quem é que vai lá e está disposto a sair de lá depois, né? E de ficar com a roupa, como a gente estava conversando ontem, que a roupa só sai o cheiro 2, 3 dias depois. Né? Mas eu não consigo ver Jesus em outro lugar que não fosse esses lugares. Eu não consigo ver Jesus acabando de falar isso e não vivendo isso. Porque esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado. É de estar junto dessas pessoas. A gente fica olhando e aí a culpa é do governo, a culpa é não sei de quem, a culpa é... E aí fica um jogo de empurra de governo estadual para governo federal e a culpa é de... E a gente fica aqui jogando a culpa. E orando pelos governantes. Mas o que a gente faz de prático? O que a gente pode dizer do Evangelho? Que isso aqui eu encarnei. Que isso aqui é a minha realidade de vida. O que eu posso dizer do Evangelho, nessa questão aqui, que ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Que ele me ungiu, não é para eu ficar dizendo que sou ungido. Que ele me ungiu não é para ficar dizendo que eu sou tal, que eu sou filho do rei. Não, ele me ungiu para eu estar junto dos presos. Ele me ungiu para estar junto das viúvas. Ele me ungiu para estar junto de gente que está chorando. Ele me ungiu para estar junto de qualquer situação que necessite dessa encarnação do Evangelho. Esse é o grande desafio. É por isso que a leitura que o diabo faz é uma leitura para tentar. Os nossos grandes congressos de teologia que discutem, não chegam a conclusão nenhuma. Eu já estou meio cansado disso. A gente vai numa conversa e o pessoal fica às vezes chateado comigo, eu fico colocando umas provocações, tipo, a gente vai ter um congresso agora
daqui a 2 semanas, da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Missão integral, um assunto, né? Missão integral, tal. Os caras estão discutindo missão integral há 40 anos. E a pergunta que eu faço é: qual é a nossa proposta para os haitianos que estão chegando em São Paulo? Porque não adianta você ficar discutindo que, não, porque a gente tem que ter uma praxis, né? Porque a nossa praxis não é igual à nossa doutrina, porque isso aqui, e faz compêndios e compêndios de teologia da praxis, né? Mas os caras estão lá, estão vindo para cá, estão sendo jogados de um lado para o outro, no país inteiro. Aí vão do Acre, botam no ônibus, manda para São Paulo manda para o Sul, e a gente fica aí perdido sem ter o que fazer e sem falar, e o que a gente está fazendo? Isso é uma realidade que exige de nós, daqueles que assumem esse evangelho como encarnação, uma resposta. A grande questão da maioridade penal agora, né, dessa discussão, o que a gente está fazendo? É muito mais fácil jogar para o Estado, o Estado que puna, né, o Estado que mate, o Estado que faça o que quiser fazer, mas e a gente? A gente fica em discussões que não fazem sentido. Eu estava numa igreja há algum tempo, lá na Bahia, fazendo uma série de reflexões, e aí surgiu o assunto, eu vou falar aqui, se alguém pensa diferente pode até falar, levantar aqui, a gente conversa sobre isso. Essa é a questão da adoção de crianças por casais homossexuais. Uma igreja cheia, devia ter umas 400 pessoas, tal, falando, e aí me fizeram a pergunta: o que você acha, né, de um casal homossexual adotar uma criança? E era uma pegadinha para mim, né? Lógico. A pessoa já sabia qual era a minha resposta. Eu sou totalmente favorável, mas assim, ela queria que eu dissesse, que dissesse que eu era favorável. Meu nome já, E a pessoa queria que dissesse que eu era favorável para estar aqui bafafá na igreja, né? Aí eu virei e falei assim: eu vou responder com uma pergunta. Eu falei assim: quantos casais aqui já adotaram uma criança? Acabou a conversa. Ninguém. Não, pé. Exatamente, aí começou. Veja bem. Né? Então eu falei assim: a gente não faz, cara. A gente não faz e quer impedir quem quer fazer. Quer acabar com criança de rua no Brasil? Cada casal cristão adota um. Amigo, vai faltar criança. Se cada igreja adotasse uma. A igreja escolhe um casal e fala assim: nós vamos bancar, nós vamos ajudar vocês e nós vamos bancar isso aí. Se cada igreja no Brasil faz isso, acaba a criança de rua no Brasil. Agora a pergunta é: que moral eu tenho para dizer que um casal gay não pode adotar uma criança? Então, você está entendendo? Por quê? Porque esse evangelho não virou encarnação. Esse negócio não passou a ser: isso aqui, está vendo isso aqui? Se cumpre em mim, é isso aqui. Está vendo isso aqui? Essa coisa de ir buscar o oprimido, de buscar aquele que está sem vida, sem nada. Você já foi na Cracolândia? Já viu de perto isso? Sabe o que é? Ou é só teoria? Ou você conhece só cracudos pela National Geographic? Né? Tem teólogos que sabem tudo de pobreza, né, cara? O cara tem a assinatura da National Geographic, né? Dessas revistas aí, sabe tudo, cara. Mas ele nunca sentiu o cheiro de pobre. Ele nunca sentiu o cheiro de cadeia. Você já foi visitar uma cadeia? Sabe o que é, cara? Você vê 40 pessoas num lugar que cabe 3. Sabe? Aquele negócio absurdo. Uma coisa assim. Mas enquanto isso não virar encarnação, a nossa leitura da Bíblia vai ser uma leitura diabólica. Vai ser uma leitura que se equivale à leitura que o diabo faz. Só existe para ficar aí, Aí, é isso aí. Não, isso aqui. Joga dali. Não, se faz daqui. O Salmo diz isso. Aquilo lá diz outro. Então, super trunfo da Bíblia. Exatamente, super trunfo da Bíblia. Exatamente. Meu versículo vale mais que o seu. Meu versículo vale mais que o seu. Meu tem 500 cavalos de potência. O seu só tem 400. Eu ganho o seu. É mais ou menos isso.
Mas aí no original eu ganho, sou professor de grego, né? Então dá para. Não, vamos para o original. Tem bagagem, né? Aí é o super trunfo, né? Aí você tira a carta. Né? Mas isso não adianta nada. Porque você ganha debate, cara. Você ganha o mundo, mas perde a tua alma. E essa história de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma deveria ser muito mais refletida pela igreja. Porque a grande tentação da igreja sempre foi ganhar o mundo. Mas de que vale ganhar o mundo e perder a alma? Perder a essência. Perder aquilo que a gente devia ser. Então, que a nossa leitura da Bíblia, e é isso que eu queria deixar nessa noite, que a nossa leitura seja parecida com a de Jesus. Que quando a gente lê a Bíblia, a gente leia para encarnar. Porque é só para isso que serve. Eu acho que só essa leitura é uma leitura válida da Bíblia. As outras, eu sou da academia, gosto de discutir, gosto de debater, mas uma coisa é o debate, outra coisa é a vivência. Entendeu? Se o debate é salutar, eu acho, é saudável, é mó barato ficar discutindo. Tá? Mas se aquilo ali não tem reflexo na minha vida, e eu acho que tem, eu acho que deve ter, acho que essas discussões, se elas não encontram a prática, elas são todas elas infrutíferas. Pode ser a missão integral sendo debatida, se ela é só debate acadêmico, ela perde a razão de ser. Pode ser a teologia da libertação sendo discutida, se ela é só debate acadêmico, ela pode ser teologia feminista, como a gente viu ontem, se ela é só teologia feminista para ser debatida na academia e não vira isso como espaço da mulher na igreja, com a mulher tendo voz e vez na igreja, isso não vale nada, porque vai ficar sendo sempre discutido na academia sem que isso reflita na encarnação do Evangelho que a gente tem. Então, o que eu queria deixar nessa noite é isso, que a nossa leitura seja como essa de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Que isso seja a realidade para todo mundo. E que Ele tenha me ungido. Opa, legal, eu sou ungido. Ungido para quê? Que Ele tenha me ungido para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Que Ele tenha me ungido para anunciar perdão aos prisioneiros. Que Ele tenha me ungido para dar vista aos cegos. Que Ele tenha me ungido para libertar os oprimidos e os indefesos. E que Ele tenha me ungido para anunciar: esse é o ano que Deus vai agir. E não é essa coisa de, Deus vai fazer maravilha. Não, esse é o ano que Deus vai virar algo palpável na tua vida. Esse é o ano que Deus vai agir. Por quê? Porque eu vou agir na tua vida. Porque eu sou a encarnação disso. E que quando a gente sentar e todo mundo ficar olhando, a gente fala assim: está vendo isso aí? Está se cumprindo aqui. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Para ser discípulo, para parecer com Ele. Então, se Ele encarnou, a gente deve encarnar. Se Ele encarnou essa palavra nele, esse é o nosso... Ou é isso ou não é nada. Ou a gente deveria ter vergonha de se dizer cristão. Porque ser cristão é parecer com Jesus. Parecer com Jesus é encarnar aquilo que a gente lê. Fora disso, para mim, não é evangelho. É teologia. Teologia é uma outra coisa. A gente não está falando de teologia. A gente está falando de evangelho. Evangelho é boa notícia. Evangelho é boa notícia de encarnação. Deus está entre vocês. Deus agora tem voz, Deus agora tem gesto, Deus agora toca. E como é que Ele faz isso? A igreja, aquela velha tradição. O que a igreja é? O corpo de Cristo. Aonde o corpo de Cristo estaria? Tocando nessas pessoas, vivendo, encarnando toda essa realidade. Se não for isso, você pode dizer que é qualquer coisa menos corpo de Cristo. Amém? Vamos orar?
Senhor, que isso seja um desafio para a gente. Que a gente seja desafiado a encarnar esse Evangelho. Em todas as nossas situações, no trabalho, na faculdade, na escola, onde a gente estiver, que as pessoas possam olhar e ver em nós a encarnação disso. E que a gente possa estar sempre, Senhor, na direção do outro. Na perspectiva de estar trabalhando na direção do outro, sabe? Porque se não for para o outro, não existe evangelho, não há evangelho para nós mesmos e só para nós. Que isso seja claro para a gente. Que caia as nossas escamas de achar que a gente está aqui só para ser servido. Não, a gente está aqui para servir, para se parecer com Jesus. Que assim seja na nossa vida, que assim seja nas nossas relações. Que as pessoas possam perceber em nós esses traços da encarnação de Jesus. Em nome de Jesus é que a gente ora. Amém.